Olá, muito boa tarde para você. Veja os principais destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição, desta quarta-feira, 29 de maio. Moradores de Águas Lindas param BR-070 em Brasília. Eles protestaram pedindo mais verbas para o programa Minha Casa Minha Vida. Polícia ainda procura por 11 foragidos do presídio de Cristalina. Eles estão foragidos desde segunda-feira, depois de uma fuga. Técnico de enfermagem é suspeito de abusar sexualmente de paciente em hospital de Goiânia. Você também vai saber como fica o tempo aqui na região do entorno e a importância de fazer atividade física mesmo no inverno. No quadro No Fim das Contas, você vai saber o que fazer quando o valor das suas dívidas ultrapassa o seu salário. A repórter Mônica Carvalho traz algumas dicas. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde para você. Hoje pela manhã, um grupo de moradores de Águas Lindas se reuniu para se manifestar em Brasília. Isso provocou uma lentidão na saída de Águas Lindas pela BR-070. O grupo, de aproximadamente 1.000 pessoas, segundo os organizadores, seguiu para o Ministério da Integração para pedir mais verba para a construção das casas do projeto Minha Casa Minha Vida. O trânsito no local agora está tranquilo. E ainda falando sobre Águas Lindas, olha que situação curiosa durante um patrulhamento de rotina. A polícia viu um homem em atitude suspeita e na hora da abordagem veio a surpresa. O homem tinha simplesmente 35 passagens pela polícia. Isso mesmo, 35 passagens por crimes como roubo, furto, receptação, dano, porte ilegal de arma de uso restrito, entre outros. No começo da abordagem, ele até apresentou um documento, mas a polícia desconfiou que o documento era falso e levou o suspeito para a delegacia. Ele passou por um aparelho que faz a leitura das digitais e veio, então, a verdadeira identidade, Aguinaldo Aldino de Sateles. Além de todas essas passagens, ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e estava sendo procurado pela delegacia de Ceilândia, no Distrito Federal. Por conta de um inquérito onde houve solicitação de prisão preventiva, o foragido foi apresentado na DP de Ceilândia para começar a cumprir a pena de 94 anos de prisão. E a polícia ainda procura 11 detentos que participaram da fuga do presídio de Cristalina. Dos 18 que fugiram na segunda-feira, 7 foram recapturados. Nós preparamos a lista dos que ainda estão foragidos e você pode ajudar denunciando. Até agora, os 7 presos são Leandro da Silva Ferraz, Bruno Muniz Vieira, Paulo César da Silva, Luiz Eduardo Gaiver de Moraes, Pedro Paulo Pereira da Silva, José Lopes Martins e Rafael Rocha Matos. Todos foram reconduzidos ao presídio de Cristalina. A polícia ainda faz buscas na região e tenta encontrar esses 11. Wanderson Moreira Gonçalves, Júlio César Castelo Branco da Silva, Matheus da Silva Benatti, Marlone José dos Santos, Marrone José dos Santos, Pedro Paulo Pereira da Silva, Reginaldo Almeida Silva, Pretronson da Silva Machado, Ailton Santos Cunha, Diesley Marcos Vieira da Silva e Guilherme Souza Lima da Silva Santos. A fuga aconteceu na última segunda-feira. Eles cavaram um túnel em uma das celas e saíram por um terreno que fica nos fundos do presídio. A DGAP divulga os nomes e as fotos dos fugitivos para que as pessoas possam colaborar com as informações por meio de denúncias anônimas. Elas podem ser feitas pelo 197 da Polícia Civil, pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 3201-1212 da Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública. E ações da Polícia Militar aqui em Lusiânia e no Novo Gama resultaram em 3 prisões na noite de ontem. Celulares foram recuperados e armas e drogas apreendidas. No Parque Estrela d'Alva 2, em Lusiânia, um homem foi preso depois de ser flagrado com o celular roubado. Segundo a polícia, Douglas de Araújo Lopes, de 19 anos, é suspeito de roubar o aparelho em uma festa na cidade, que aconteceu no último sábado. Os policiais encontraram o suspeito graças ao sistema de GPS do celular, que indicou a localização. Na área da casa foi encontrado primeiramente a capinha do celular, a qual foi reconhecida prontamente pela vítima. E posteriormente o celular foi encontrado dentro de uma sacola, enrolada dentro de umas pedras, na área da casa também. Douglas foi reconhecido pela vítima do roubo. Ele foi levado para a delegacia e deve responder por roubo qualificado. Já em Novo Gama, os policiais militares em patrulhamento abordaram Carlos Alexandre Feitosa, de 24 anos.
Na casa dele, no Pedregal, os PMs encontraram quase meio quilo de cocaína e uma arma de fogo. Carlos já tinha passagem pela Lei Maria da Penha e deve responder agora por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Nós recebemos denúncias aí via WhatsApp, do nosso Disque Denúncia. O local ocorria tráfico de drogas. Quando ele viu que a equipe estava próximo, ele abriu a porta, viu os policiais e evadiu-se, tentou fugir. No momento que a gente conseguiu fazer a abordagem, nós fizemos adentramento, conseguimos realizar a abordagem no interior da residência e encontramos essa certa quantidade de cocaína e uma arma de fogo, tipo garrucha, de calibre 32. E a polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de assalto em Lusiânia. Elas teriam roubado um carro próximo ao fórum da cidade. Segundo a polícia, Tiago Borges Araújo, Jéssica Mendonça e Diego Borges Araújo foram presos ontem depois de roubarem este carro aí que a gente vai ver nas imagens. A vítima teria sido ameaçada por uma pistola pelos suspeitos. O veículo foi encontrado graças ao GPS do celular da vítima, que também foi levado na hora do crime. Os 3 foram conduzidos para a delegacia e devem responder pelo crime. E o Ministério Público de Goiás denunciou mais uma vez João de Deus. Agora 6 vítimas foram ouvidas pelos promotores. No total, mais de 300 mulheres relataram abusos sexuais. Já são 9 denúncias contra o médium João de Deus. No caso de agora, os promotores incluíram os relatos de 6 vítimas, uma delas deficiente visual. O Ministério Público convocou a imprensa para falar sobre essa nova denúncia. Mas o que chamou a atenção mesmo na fala dos promotores foi a insatisfação com o trabalho da juíza Rosângela Rodrigues Santos, que cuida do caso João de Deus. Esse desentendimento entre o Ministério Público e a juíza começou no mês passado, quando ela proibiu os promotores da Força Tarefa de pedirem avaliações médicas sobre o estado de saúde do preso. Na decisão, a juíza diz que a autoridade competente para decidir sobre essas questões é o Superior Tribunal de Justiça, mas que, usando de má fé, os promotores decidiram requisitar avaliação a um geriatra do SUS, sem a participação da defesa. Avaliações de pessoas presas não dependem de autorização judicial. Isso, digamos, decorre de uma previsão expressa na Lei de Execuções Penais. O médium foi preso no dia 16 de dezembro. Dia 22 de março, a pedido da defesa, João Teixeira de Faria foi transferido para este hospital particular, com a autorização da Justiça. O Ministério Público diz que está sendo impedido de saber sobre o estado de saúde do preso. O estado de saúde dele está sob os cuidados médicos desses profissionais contratados pela defesa dele. Na avaliação dos médicos do núcleo de custódia, não havia qualquer necessidade de internação. O Tribunal de Justiça disse que a juíza Rosângela Rodrigues dos Santos determinou que a perícia seja feita com autorização para garantir a participação tanto do Ministério Público quanto da defesa. Disse ainda que foi autorizada uma nova avaliação de João de Deus e que aguarda que o MP faça o pedido por escrito ao TJ. A defesa de João de Deus diz que não vai comentar a nova denúncia porque ainda não teve acesso a ela. Disse que ainda estão sendo apresentados ao Ministério Público boletins diários sobre o estado de saúde de João de Deus. E um avião de pequeno porte foi apreendido hoje no aeroporto de Aragaças, região oeste de Goiás. Ele transportava 16 quilos de ouro. Segundo a Polícia Federal, a aeronave teria saído de Progresso, no estado do Pará, com destino à cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. A carga de ouro não tinha a documentação necessária para ser transportada. Além desta carga, também foi apreendido R$ 4.500 em dinheiro. O piloto foi preso em flagrante e deve ser indiciado por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele disse em depoimento que o ouro pertence a uma empresa que contratou o serviço de transporte aéreo. E mais um caso de violência dentro de escola, só que dessa vez um aluno esfaqueou o colega na hora do intervalo. O motivo seria uma briga por causa de uma competição nas Olimpíadas de Matemática. O crime aconteceu na segunda-feira à tarde, durante o intervalo das aulas do Centro de Ensino Médio 2, o Centrão, em Taguatinga-Sul. O jovem com camiseta branca de 15 anos vem por trás do colega de 17, caminhando na outra direção do pátio, e atinge o pescoço e o ombro dele. Logo, os professores e vigias da escola separaram a briga e levaram o jovem para a sala de coordenação.
Segundo a Polícia Militar, essa história começou na terça-feira passada, depois que os dois alunos brigaram durante a aplicação de uma prova das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas. Depois disso, o aluno retornou para a escola na sexta-feira com a intenção de esfaquear o colega, mas ele não estava lá. Então ele retornou na segunda e depois da agressão ele foi encaminhado até a delegacia da criança, onde foi apreendido. Ele falou para nós, nos afirmou que a intenção dele era plena de matar o desafeto e que ainda está com a intenção de matá-lo. A diretora da escola contou que a coordenação não sabia do que estava acontecendo entre os estudantes. Ele chegou e já foi logo agredindo o outro, não deu tempo de reação, não deu muito tempo de defesa e muito menos da gente tentar tomar alguma ação que prevenisse essa situação. O estudante agredido teve ferimentos leves. Ele foi levado ao hospital de Taguatinga e foi liberado. Já o adolescente que esfaqueou o colega foi apreendido e vai aguardar a audiência da justiça para definir o que vai acontecer com ele. E agora a gente mostra uma história absurda que aconteceu em Goiânia. Um técnico de enfermagem é suspeito de abusar sexualmente de uma paciente na UTI de um hospital. A jovem estava internada há uma semana. Ela sofria com crises convulsivas e estava parcialmente sedada. Enquanto estava na UTI, que é terceirizada, a paciente contou para uma funcionária que tinha sido abusada por um técnico de enfermagem. A pessoa responsável pela UTI comunicou à direção da empresa. Eles olharam nas câmeras de monitoramento e perceberam o abuso. Segundo o boletim, o técnico de enfermagem foi questionado e negou. Mas diante das imagens, ele acabou demitido. Os funcionários procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. A jovem de 21 anos morreu no último domingo. A causa da morte não foi divulgada. O hospital não quis se pronunciar, disse que a UTI é terceirizada. Nós procuramos o responsável pela UTI, mas ninguém respondeu. O técnico de enfermagem, suspeito do estupro, se apresentou hoje à polícia para prestar esclarecimentos. E você pode comentar as nossas reportagens e ainda enviar sugestões pelo nosso WhatsApp, o 984424000. E veja a seguir, morador de Cidade Ocidental reclama que a água que está chegando na casa dele está suja. Os bandidos estão roubando até rodas de carros e esse tipo de crime está se tornando frequente não só em Brasília, como também nas cidades aqui do entorno. E ainda nessa edição a gente fala da previsão do tempo e da importância de praticar atividade física mesmo durante o frio. A natação é ainda mais indicada pelos médicos. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e pelo nosso WhatsApp, o 984424000, você pode mandar a sua reclamação, sua sugestão. E foi isso que o Fábio Araújo fez. Vamos ver nas imagens? O Fábio ligou a torneira da casa dele e olha só a cor que saiu a água. É isso mesmo, está totalmente escura. O Fábio mora em Cidade Ocidental, no Recreio Mossoró, e está revoltado com essa situação. Ele diz que a água só está escura, que ela não tem um cheiro forte, mas mesmo assim, né, é uma situação realmente absurda. Em nota, a Saneago disse que vai providenciar limpeza da rede da quadra 6 no Recreio Mossoró. Esse problema teria sido causado por uma obra de interligação nas redes que estão sendo executadas para melhorar o abastecimento com a água tratada. A Saneago disse ainda que o morador pode registrar uma reclamação no telefone 0800 645 0115. Isso é importante para garantir a agilidade na execução dos serviços. E você que mora aqui no entorno e vai muito para Brasília, precisa ficar ainda mais atento. Olha essa, imagina você deixar o seu carro estacionado por alguns instantes e quando voltar, encontrá-lo sem as rodas em cima de tijolo. Complicado, né? Pois é, tem quadrilhas se especializando em furtos de rodas e tudo isso, por quê? Por causa do comércio ilegal, né? Nesse vídeo dá para ver que o carro foi deixado no estacionamento sem as 4 rodas. Detalhe, suspenso por tijolos e um macaco. O furto aconteceu em frente ao bloco C da quadra 306 do Sudoeste e foi semana passada, durante a madrugada. A Edith contou que deixou de parar ali depois que tentaram arrombar o carro dela. Eles tentaram arrombar, né? Eu penso que eles queriam levar o meu carro, né? E aí a maçaneta era para o lado de fora, eu fui na concessionária e pedi para colocar a maçaneta para o lado de dentro. Ou seja, agora eu só abro o meu carro com o controle remoto. Deixar aqui do lado de fora não é segurança. Quem frequenta a quadra ficou assustado com a ação dos bandidos. Preocupada porque eu tenho minha irmã que mora aqui nessa quadra, né?
E meu cunhado deixa o carro de fora porque só tem uma vaga na garagem. O DF1 recebeu imagens de outro carro furtado, desta vez na Asa Norte, na 213. O dono desse aí ficou no prejuízo de 4 rodas. Aqui na quadra 5 do trecho 3 do Parkway, mais um carro teve as rodas furtadas. Foi desse veículo. Os ladrões levaram as 2 rodas aqui de trás. O carro ficou no chão. O Marcelo é o dono. Você estava numa missa, quando saiu, então levou um susto. Isso. A gente vem para a missa aqui frequentemente, né, à noite. E estacionamos o carro, fomos para a missa tranquilamente. Quando retornamos, foi tão surreal que eu nem percebi. Porque estava escuro no local e você não imagina que vão chegar e vão roubar suas rodas, né? O furto em veículos subiu em 16 regiões do DF entre fevereiro e março desse ano. Os dados são do último balanço divulgado pela Secretaria de Segurança. Os locais com mais ocorrências: Planaltina teve um aumento de 13 casos, Santa Maria 10 e Plano Piloto foram 40 ocorrências a mais de um mês para outro. A Polícia Civil disse que tem feito ações para combater o mercado ilegal de rodas, mas afirmou que a dificuldade é que essas peças não possuem um número de identificação, como, por exemplo, o chassi de carro. A população busca esses produtos porque tem um valor menor de mercado. Mas isso, como a polícia sempre alerta, gera um círculo vicioso e aquela pessoa, além de poder responder, aquela pessoa que compra aquela roda, além de poder responder por crime de receptação, ela também pode ser no futuro vítima daquele mesmo crime. É inacreditável, né, como disse ali o morador. E o motorista que viaja pela GO 220 na região sudoeste de Goiás tem que andar na contramão para escapar dos buracos, um perigo que aumenta as chances de acidentes. Olha só a situação da GO 220, que liga Jataí a Perolândia. É muito buraco e os motoristas precisam fazer isso aí, ó, ou andar no acostamento ou na contramão para desviar dos buracos. Não tem como, né? Infelizmente que tem que andar mais pelo acostamento, porque é na estrada de chão praticamente, né? Tá bem melhor do que rodovia, não existe mais, que é um descaso mesmo com a população. Essa semana mesmo foi já pneu cortado, roda amassada, então é muito prejuízo. O imposto que a gente paga para pegar umas rodovias dessa é brincadeira. Veja só esse caminhão carregado de tijolos. Pelo tamanho, ele não consegue desviar. O jeito é entrar mesmo dentro dos buracos. O motorista disse que gastava 30 minutos para percorrer todo esse trecho. E agora ele gasta 1h30. Buraco para todo lado aí, né? Pode nem jogar para o lado, se jogar para o lado é perigoso tombar. Corta pneu direto aí também. É muito buraco aqui nesse trecho da GO 220. Muitos motoristas dos dois sentidos precisam fazer igual esse motorista. Teve que andar na contramão. E não só isso, muitos precisam desviar para acostamento. Mas olha a situação do acostamento, olha o desnível. De primeiro você desviava e ainda conseguia, agora não consegue mais não. Acabou mesmo. Tá uma vergonha, né? Tá feia a coisa aqui, não tá dando para andar mais não. Agora eu vim para dentro do carro, vou dirigir e sentir na pele o que o motorista passa numa rodovia como essa que está completamente destruída. Aqui, por exemplo, ó, tem um buraco ali no meio da pista, um carro acabou de me ultrapassar na contramão. Aquele motorista que me ultrapassou continua ainda na contramão, tentando desviar dos buracos. Para não fazer que nem ele, eu vou vir aqui para o acostamento, ó, a gente consegue perceber que o desnível ainda continua muito grande. É muito buraco mesmo. É uma peleja danada, não está prestando para nada. Nada, pneu fura, rasga, é perigoso para nós que é motorista, estamos sofrendo bastante. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, diz que já iniciou a licitação para a manutenção da GO 220 entre Jataí e Perolândia e que a compra da massa asfáltica para a recuperação do trecho mostrado na reportagem já está na fase final. E a mineradora de Catalão, no sudeste do estado, que estava parada por problemas na documentação, voltou a funcionar ontem. A empresa conseguiu apresentar os laudos atestando que a barragem de rejeitos está segura. A mineradora estava com as atividades paralisadas desde o dia 11 de abril. Nesta terça-feira, os funcionários foram avisados que a operação seria retomada. A mineradora paralisou as atividades após uma determinação da Agência Nacional de Mineração. Os laudos que a empresa havia entregado à agência não comprovavam a estabilidade da barragem. Após 47 dias de inatividade, é que um laudo que comprova que a barragem está estável foi entregue e aceito pela agência. Os laudos foram feitos por uma empresa especializada. A mineradora informou que a barragem agora está em conformidade com as novas normas da Agência Nacional de Mineração, criadas em fevereiro depois da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.
A empresa tem mais de 600 funcionários, mas segundo o sindicato que representa a categoria, nenhum deles chegou a ser demitido. Muitos trabalhadores foram direcionados às atividades de manutenção. Esses 47 dias, né, nós conseguimos aí já desde o início, quando surgiu de susto, né, essa notícia, nós conseguimos aí negociar com a empresa a manutenção dos empregos e de todos os benefícios dos trabalhadores, né? A Agência Nacional de Mineração confirmou que recebeu os laudos que comprovam a estabilidade da barragem de rejeitos da mineradora. E você pode comentar as nossas reportagens e ainda enviar sugestões pelo QVT. Você pode baixar de graça no seu celular, fazer fotos, vídeos e mandar para a gente. E veja a seguir, Exército realiza operação para fiscalizar transporte irregular de explosivos em rodovias do estado. E a gente mostra a preparação de atletas de Lusiânia que vão representar o Brasil no Mundial de Muay Thai em Brasília. E hoje é dia do quadro No Fim das Contas. A repórter Mônica Carvalho fala sobre descontrole financeiro. Quando a sua renda está toda comprometida com empréstimos, o que você pode fazer? A gente fala sobre esse assunto. Nós voltamos já.